E aí, pessoal, agora a gente vai falar do Dragon Ruler. Era um deck que a gente já estava tentando falar há muito tempo, porque você pode mexer nesse deck do jeito que você quiser e ajeitar ele para o seu estilo de jogo. Então ele é um deck que tem muita maleabilidade. Você pode mudar algumas cartas aqui e ali e o deck continua jogando basicamente da mesma maneira. E é um deck bom, que todo mundo achou que fosse perder força depois dessa lista. Perdeu de fato, mas ele continua jogando, ele não vai desaparecer. Enfim, é, o formato que a gente resolveu fazer tem algumas coisas que vocês podem estranhar. Principalmente a aparição do Fog King. Por que esse Fog King está aqui? Ele é um monstro de nível 7 que entra com determinada facilidade e valoriza os nossos Exceed Rank 7. Além disso, ele é um monstro de água, então ele valoriza o Tidal e ele abre espaço para o Abisgaios no extra. E o que talvez seja a melhor utilidade dele, né, na coisa toda, é o fato dele poder ser voltado com Debris. Como ele é voltado com Debris, você tem acesso a um Star Eater de graça. É um Star Eater instantâneo. Você transforma o Debris num Star Eater. Por isso a gente achou que valia a pena deixar ele aqui. De resto, o deck ele é muito parecido com o, o Dragon Ruler que ganhou o YCS de Toronto, que foi o primeiro YCS que a gente teve com esse formato. A gente optou por, além do Fog King, né, de diferente do deck do YCS, a gente optou por um Raikou, porque o Raikou ele dropa, que é uma coisa que o deck precisa para poder jogar, e além disso ele tira do campo cartas que podem te atrapalhar, seja um monstro mais estranho, ou o Soul Drain, um Macrocosmos, uma Dimensional Fissure, esse tipo de coisa que geralmente acaba com esse deck. Por isso que ele está aqui. A gente optou também por um Mystical só, por causa da presença das Raigeki Break. A Raigeki Break ela é melhor que o Mystical, porque ela faz tudo que o Mystical faz e ainda pode destruir monstros. Além dela tirar um Dragon Ruler que de repente estava morto na sua mão e jogar no cemitério, porque para você tanto faz, se ele está na mão ou no cemitério, você pode invocar ele de qualquer jeito. Então a gente achou essa carta mais legal que o Mystical. De resto, o deck está exatamente igual ao do YCS. No extra, a gente tem os Exceed Rank 7 básicos, né? O Big Eye e o Dracossack. Mas a gente colocou também o Master of Blades, que sinceramente a gente não sabe porquê o cara do YCS não quis botar no deck dele. Ele deve ter tido os motivos dele. Mas ele é uma carta muito boa. Ele tem um ataque considerável e quando ele é alvo de uma carta, você pode tirar o material dele, negar o efeito, destruir a carta e de brinde você ainda destrói uma carta no campo. Por isso a gente achou que era interessante manter ele aqui e ele está aí. O Abisgaios, bom, o Abisgaios ele é um bicho muito bom, de qualquer modo, e ele valoriza o nosso Fog King, valoriza o nosso Tidal, impede que o cara faça efeitos de monstro, enfim. O Abisgaios é um monstro muito legal e graças ao Fog King a gente conseguiu encaixar ele aqui. De Synchros, nós temos o Fórmula, que está aí para ser feito com os tokens do Dandelion e os nossos Tanners, que são todos nível 1, para valorizar também os Dragon Rulers, já que a gente pode fazer Synchros de nível 8 com eles. O Mistbird Cláusulas, ele é legal porque ele é um Synchro nível 3 genérico e que pode transformar o ataque de um monstro do seu oponente em zero e ainda de brinde negar o efeito daquele monstro.
Além disso, ele tem uma defesa legal, ele tem 2.300 de defesa. Ele tá aí pra tirar monstros indesejáveis também, fazendo um papel parecido com o do Raikou. Armory Arm pra, pra valorizar ali o Dandelion, né, com qualquer synchro nosso, gerar tokens com mais facilidade. Você pode equipar ele num Exceed seu, o Exceed fica mais forte. Enfim, Orient Dragon valoriza o Debris com Maxê, Debris com Raikou. Além disso, ele é um dragão, então depois que ele for usado, se ele estiver no cemitério, você pode remover ele para invocar qualquer cooler. E o Orient Dragon é uma carta que volta a aparecer muito forte, né? Já que a Konami está querendo voltar ao jogo com os synchros. Então o Orient Dragon ele é interessante porque quando ele entra, você pode remover um synchro do seu oponente de jogo. Além de tá bom aqui com a engine do deck que a gente tem. Black Rose, que faz o que ele sempre fez, né? Ele limpa o campo. Nesse formato sem heavy, o oponente pode ter um campo muito cheio e forçar um Black Rose para destruir tudo sempre é muito bem-vindo. E agora a gente tem os synchros de nível 8, que são os mais valorizados aqui desse extra. Justamente porque você pode fazer eles com qualquer ruler e com basicamente a maioria dos stunners que a gente tem, exceto o Debris. O Stardust, que protege as suas cartas, e isso pode ser bom contra traps como Bottomless, Mirror, Torrential, essas coisas que destroem e que o pessoal costuma jogar bastante. Além disso, ele é dragão, né? Como quase todos os nossos synchros, diga-se de passagem. O Scrap Dragon, que além de ser um monstro forte, vai minando os recursos do seu oponente aos poucos. O Crimson Blader, que é um dos poucos synchros que não é Dragon, mas ele é bom quando ele mata um monstro por batalha e envia para o cemitério. O seu oponente não pode fazer especial summon de outros monstros de nível 5 o próximo turno inteiro. Então ele já é meio que um side, né? Um recurso contra uma Mirror Match ou um Dark World que invoca muito Grafa, ou um Mermail que invoca também monstros de nível muito alto, muito fácil. O Red Dragon Arcfind, que é o pior de todos os synchros que a gente tem aqui. Tá aqui pelo fato dele ser dragão, dele ser forte e dele ter um efeito que tira coisas chatas que porventura estejam no campo, um Spirit Reaper ou um Gashi Gashi, um Zeymenes que fique no campo. Ele limpa esses bichos com bastante facilidade. Mas você praticamente não vai fazer esse bicho, você vai preferir fazer os outros com certeza. O Star Eater ele sozinho é um monstro muito bom. Ele entra com certeza, ele não pode ser negado. Quando ele bate, ele não, o seu oponente não pode ativar nada. No turno que ele entra, ele não é afetado por nenhum tipo de efeito. E agora que ele está valorizado com o combo Debris mais Fog King, isso fica muito legal. Esse foi o motivo pelo qual o Star Eater está aqui. E é basicamente isso. No side, a gente gostaria de frisar algumas coisas dessa vez. São os dois Mystical, junto com a Royal Decree. Por caso de você achar que o seu oponente está acertando muita carta e isso está atrapalhando muito o seu jogo, é interessante manter essas cartas no side. O segundo Raikou, pelo mesmo motivo, além do fato dele aumentar o seu drop do deck, a gente optou por não jogar com dois Raikous no main,
pelo fato dele ser light e não ser dragão, então ele não favorece muito aos Dragons Rulers, mas como side ele acaba sendo uma boa opção, lembrando que o oponente sempre vai procurar jogar cartas como Macro, como Soul Drain, essas coisas que o Raikou limpa com bastante facilidade e ainda te dá a vantagem do drop. E o Big Eye. Esse Big Eye tá aqui porque em alguns jogos a gente sentiu falta do segundo Big Eye. Claro que, se vocês não gostaram da ideia do Abisgaios, porque tem pouca chance de ser feito, vocês podem colocar o Big Eye no lugar daquele Abisgaios na mesma hora e não precisa manter ele no side. A gente preferiu manter o Abisgaios por ele ser uma opção a mais. É... Bom, isso aí fica a gosto de vocês. Como eu falei, o deck pode ser mexido com muita liberdade. E vocês podem jogar com o deck da maneira que vocês preferirem, que mais se adequar ao estilo de vocês, ao metacall que vocês têm aí, onde vocês jogarem. Enfim, a ideia é basicamente essa, o estilo de jogo continua o mesmo. E é isso aí, galera. Na descrição do vídeo vocês vão ter o gameplay, como sempre, para vocês verem um pouquinho do que o deck está fazendo. E a gente espera que vocês gostem, que vocês comentem e deem ideias. Enfim, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!